Nunca imaginei que o simples ato de aceitar um convite para jantar mudaria tudo o que eu acreditava sobre amor, família e lealdade. Eu só queria conhecer melhor os pais da minha nora, mostrar que, apesar da vida simples que levo, sempre fiz o melhor pelo meu filho. Mas naquela noite, ao bater na porta daquela cobertura luxuosa na Barra da Tijuca, percebi que havia entrado num cenário cuidadosamente montado. Um palco onde eu seria a humilhação da vez. Fingi ser pobre para testar o coração deles, mas o que encontrei foi muito pior do que imaginava. O olhar do meu próprio filho me revelando uma verdade que eu jamais quis enxergar. Sempre achei que o poder mais bonito era aquele que não precisava ser exibido. Aos 67 anos, vivo no mesmo apartamento simples onde criei meu filho, cercada por memórias e plantas que me fazem companhia nas tardes silenciosas. A maioria das pessoas que me conhecem pensa que sou apenas uma senhora aposentada, talvez professora, talvez costureira. Ninguém imagina que, por trás das xícaras de café e do vestido florido, existe uma consultora financeira que já movimentou milhões e que hoje vive da própria sabedoria. Guardei esse segredo não por vaidade, mas por escolha. Sempre acreditei que o verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela constrói em silêncio, não no que ostenta. Enquanto muitos buscavam aplausos, eu preferia o anonimato. Meu escritório sempre foi minha casa, meu palco era o computador e o som que mais me satisfazia era o tilintar do teclado confirmando mais uma meta alcançada. Dinheiro nunca me seduziu. O que me movia era provar para mim mesma que uma mulher sozinha podia vencer. Criei Rodrigo sem a ajuda de ninguém. Trabalhei até tarde, recusei convites, vendi o carro, mas nunca deixei faltar nada. Ele cresceu achando que vivíamos com pouco e, de certo modo, vivíamos mesmo. Não por necessidade, mas por lição. Queria que ele aprendesse o valor de cada conquista, que entendesse o peso de cada real. Por isso, escondi dele o tamanho da minha fortuna. E, ironicamente, essa foi a escolha que um dia se voltaria contra mim. Às vezes, eu me pegava rindo sozinha ao ver meus extratos bancários e lembrar das histórias que contava para justificar a simplicidade. Ah, filho, esse mês foi apertado. Ou então, tive que tirar um empréstimo para pagar o condomínio. Mentirinhas inofensivas, eu pensava. Tudo para que ele nunca confundisse amor com dinheiro. Mas no fundo, talvez eu mesma não percebesse que essas mentiras estavam construindo uma distância invisível entre nós. A vizinhança me conhecia como Dona Lúcia do 302, a senhora gentil que sempre dava bom dia e levava bolos pro porteiro. Gostava disso. Gostava de ser lembrada pela gentileza, não pelo saldo bancário. A verdade é que aprendi cedo que quem brilha demais atrai inveja e que o silêncio é a melhor proteção. Eu só não imaginava que esse mesmo silêncio também me deixaria vulnerável diante de quem eu mais amava. Nos domingos, enquanto Rodrigo almoçava fora com a esposa e os sogros, eu preparava minha refeição simples e comia na varanda, olhando o movimento da rua. Não havia tristeza ali, apenas um tipo de paz discreta. Eu me sentia completa, mesmo sem ninguém por perto. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que no coração do meu filho havia um espaço que eu não conseguia mais alcançar. Naquela época, eu acreditava que tinha feito tudo certo. Ensinei valores, dei amor, garanti educação. Mas o destino tem um jeito cruel de testar nossas certezas. E o meu teste começou no dia em que ele me ligou dizendo: "Mãe, quero que venha jantar aqui em casa. Quero que conheça os pais da Bruna." Eu sorri sem saber que aquele convite seria o início de uma ferida que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de curar. Quando o Rodrigo me ligou naquela tarde, sua voz soava empolgada, como há muito eu não ouvia. Disse que queria me apresentar oficialmente aos pais da Bruna, a esposa dele. Fiquei surpresa, claro. Afinal, desde o casamento, nossas conversas se tornaram raras e apressadas. Senti uma pontinha de esperança. Talvez aquele jantar fosse uma tentativa de reaproximação. Talvez meu filho finalmente quisesse voltar a olhar para mim não como um peso, mas como parte da vida dele. Passei o dia arrumando o cabelo, escolhendo uma roupa simples, mas arrumada.
Peguei meu vestido bege, o mesmo que usei no aniversário de 60 anos da minha melhor amiga. Achei que era discreto, elegante o suficiente. Coloquei um brinco pequeno, passei um batom claro e respirei fundo diante do espelho. Eu queria causar boa impressão, não por vaidade, mas porque toda mãe quer ser aceita pelas pessoas que cercam o filho. Antes de sair, olhei ao redor da minha casa e sorri. O apartamento era simples, mas cheio de lembranças. O relógio de parede, o tapete gasto, o cheiro de café, tudo me lembrava de onde vim e do quanto lutei para chegar até ali. Peguei a bolsa marrom que já me acompanhava há anos e fui. O táxi demorou um pouco, e enquanto o motorista me levava pela linha amarela em direção à Barra da Tijuca, eu observava o contraste. Prédios modernos, carros importados, gente apressada. Era outro mundo. Quando o carro parou em frente ao edifício, confesso que senti um frio na barriga. O prédio era majestoso, cheio de luzes e com um porteiro de terno impecável. "Boa noite, senhora, para onde vai?" ele perguntou. "Apartamento 1903, família de Rodrigo Lacerda", respondi com um sorriso tímido. O porteiro acenou e liberou a entrada. Enquanto subia no elevador espelhado, reparei nas minhas mãos trêmulas. Não de medo, mas de um pressentimento estranho. Algo em mim dizia que aquela noite não terminaria bem. Quando a porta se abriu, fui recebida por um corredor largo, cheiro de perfume caro e o som distante de taças tilintando. Toquei a campainha e por alguns segundos ouvi passos apressados do outro lado. A porta se abriu e lá estava ela, Valdirene, a mãe da Bruna. Usava um vestido de seda azul e um colar de pérolas que parecia custar mais do que o meu carro. Sorriu sem mostrar os dentes e disse num tom gelado: "Ah, a senhora é a mãe do Rodrigo?" Naquele instante, algo dentro de mim se contraiu. O olhar dela percorreu meu rosto, desceu até minha bolsa gasta e parou nos meus sapatos. Foi rápido, mas suficiente para me fazer sentir como se eu tivesse entrado em um lugar onde não era bem-vinda. Rodrigo apareceu logo atrás, sorrindo sem graça. "Mãe, que bom que veio", disse, mas sua voz denunciava o desconforto. Ele evitava me encarar diretamente, e isso doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Fui conduzida até a sala, onde os sogros me cumprimentaram com uma polidez ensaiada. Bruna, sempre doce na frente das pessoas, me abraçou levemente, mas logo se afastou. Enquanto conversavam entre si sobre viagens, investimentos e clubes de golfe, percebi que ninguém realmente queria saber nada sobre mim. Eu era apenas um adereço na noite perfeita deles. E foi ali, sentada no sofá de couro branco, que senti que algo mais profundo estava prestes a acontecer. Aquela noite ainda guardava um golpe que eu jamais esqueceria. Um golpe que não veio de estranhos, mas das mãos que eu mesma ajudei a formar. Eu estava admirando o lustre da sala quando ouvi a frase que me cortou como uma faca. "Da próxima vez, Dona Lúcia, pode usar a entrada de serviço, tá?" Valdirene disse isso com aquele sorriso que não alcança os olhos, como quem faz um favor disfarçado de gentileza. Fiquei sem reação por um instante. Olhei para Rodrigo, esperando que ele se manifestasse, que dissesse qualquer coisa. Mas ele apenas baixou os olhos e concordou com a cabeça. "É, mãe, é melhor mesmo. A entrada social é meio apertada." Meu coração pareceu parar por alguns segundos. A entrada social... apertada? A desculpa era absurda, mas o silêncio dele foi pior que a própria humilhação. Engoli seco e sorri, tentando disfarçar a dor. Não queria causar constrangimento. Não queria que pensassem que eu era uma mulher difícil. É engraçado como, mesmo sendo feridas, nós, mães, ainda tentamos proteger quem nos fere. "Tudo bem, querido", respondi baixinho, mas por dentro uma parte de mim se partia. Enquanto eu passava pela cozinha, senti o cheiro do jantar sendo preparado. Carne ao vinho, legumes grelhados, pão de alho dourando no forno. Tudo parecia perfeito. As taças alinhadas, a toalha branca, o brilho do aço inox. Mas cada detalhe só reforçava o quanto eu não pertencia àquele lugar.
A empregada me olhou com pena, e eu percebi no olhar dela o que ninguém mais teve coragem de dizer. Isso é injusto. Fiquei alguns minutos ali, tentando disfarçar o desconforto, observando as panelas e os pratos fumegando. O barulho da conversa e das risadas na sala me chegava abafado, como se eu estivesse do lado de fora de uma festa para a qual nunca fui realmente convidada. Toquei o colar simples que usava, presente do Rodrigo quando ele ainda era adolescente. Lembrei do dia em que ele me disse: "Um dia, mãe, ainda vou te dar uma casa linda, com uma cozinha dessas." E agora ali estava eu, invisível na cozinha de outra mulher. Quando finalmente fui chamada à mesa, percebi que o lugar à cabeceira, onde as mães costumam sentar, já estava ocupado. Bruna, com seu vestido impecável e unhas vermelhas, me indicou discretamente o canto da mesa. "Aqui, Dona Lúcia, pertinho da porta." Agradeci com um sorriso forçado. O prato que me serviram veio frio e ninguém notou. O vinho não foi oferecido. As perguntas eram superficiais, as respostas desinteressadas. Senti-me uma figurante num banquete de aparências. Em determinado momento, Rodrigo se levantou para atender o telefone. Observei-o de costas, tenso, como se temesse que alguém me associasse a ele. Ali percebi que o filho que eu criei com tanto amor tinha se transformado em alguém que sentia vergonha da própria origem. Aquele era o tipo de dor que não sangra, mas destrói por dentro, gota a gota. Eu terminei o jantar em silêncio, fingindo normalidade, mastigando mais a tristeza do que a comida. Cada risada da sogra soava como um deboche, cada olhar trocado entre eles como uma confirmação de que eu era o erro da noite. Quando me levantei para ir embora, prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que me tratassem assim. Mas o destino, caprichoso, ainda tinha outras provas reservadas, e a pior delas viria servida num prato descartável. Depois do jantar, enquanto todos riam na sala, Bruna se aproximou de mim e disse: "A senhora não quer comer mais um pouquinho, lá na cozinha? A gente guardou um prato para a senhora." O modo como ela disse lá na cozinha soou como um veredito. Caminhei até lá em silêncio, tentando manter a dignidade que ainda restava. O som da minha sandália ecoava no piso frio e cada passo parecia me empurrar para um abismo invisível. Quando cheguei, encontrei o prato sobre a pia, de plástico, daqueles descartáveis, com um garfo de plástico torto. Por um instante, pensei que fosse um engano. Esperei que alguém dissesse: "Ah, desculpe, foi só provisório." Mas ninguém disse nada. A empregada, visivelmente desconfortável, apenas desviou o olhar. O arroz estava empapado, a carne endurecida. Restos, as sobras do jantar que serviram àqueles que me olhavam como se eu fosse um fardo. Sentei num banquinho perto da janela e comecei a comer em silêncio. O gosto da comida misturava-se ao gosto amargo da humilhação. Enquanto mastigava devagar, meu olhar se perdeu na parede branca à frente. Lembrei das vezes em que Rodrigo era menino e eu fazia o impossível para garantir que ele nunca passasse fome. Vendi bijuterias, fiz planilhas à noite, dormi 2 horas por dia, tudo para que ele tivesse uma vida que eu nunca tive. E agora, ali estava eu, sendo tratada como alguém que não merecia nem um prato de louça. Ironias da vida. Do outro lado da porta, as risadas continuavam. Eles brindavam, falavam sobre viagens e investimentos, enquanto eu ouvia o barulho das taças batendo. Aquilo me fez pensar no quanto as pessoas confundem valor com aparência. Não é o prato caro que define o caráter de alguém, mas a forma como ela serve o outro. E naquela casa abundava luxo, mas faltava humanidade. Terminei de comer devagar, limpando discretamente as lágrimas que insistiam em cair. Tentei me levantar, mas as pernas tremiam. A vergonha tem um peso físico. É como se o corpo quisesse desabar debaixo dela. Pensei em ir embora sem me despedir, mas algo em mim queria entender até onde iria aquela encenação. Coloquei o prato no lixo e voltei para a sala. Rodrigo me olhou rápido, depois desviou o olhar. Nenhum gesto, nenhuma palavra. "Foi tudo uma delícia, querida",
disse Valdirene, sorrindo com os lábios esticados. Agradeci com educação e disse que já estava tarde. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta, sentindo o coração bater pesado. O elevador demorou a chegar, e enquanto esperava, me vi refletida no espelho do hall. Uma mulher com o olhar cansado, mas com algo novo nascendo dentro dele. Uma chama pequena, discreta, mas viva. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, deixei o prato invisível da humilhação sobre a mesa da consciência e jurei a mim mesma que ele seria o último. Eu ainda não sabia como, mas dentro de mim uma nova Lúcia começava a despertar, uma que não aceitaria mais ser servida com sobras. Quando cheguei em casa naquela noite, o silêncio do apartamento parecia me abraçar e, ao mesmo tempo, me esmagar. Sentei na poltrona que herdara da minha mãe e deixei que as lágrimas viessem sem resistência. Elas carregavam não apenas a dor daquela humilhação recente, mas também o peso de anos de renúncias, de batalhas travadas em silêncio. Foi então que, entre soluços e lembranças, minha mente me levou de volta ao passado, ao tempo em que tudo começou a mudar. Eu ainda me lembrava nitidamente do dia em que recebi a promoção que transformou minha vida. Trabalhava há 15 anos numa corretora de investimentos, sempre discreta, sempre dedicada. Enquanto outros buscavam reconhecimento, eu buscava resultado. Naquela manhã, o diretor me chamou na sala dele e disse: "Lúcia, você tem um talento raro. Quero que assuma a carteira dos nossos clientes principais." Eu mal acreditei. Saí de lá tremendo, mas com a certeza de que algo grande estava começando. Foi a partir daí que comecei a construir o que muita gente chamaria de império. Com disciplina e paciência, aprendi a investir, a negociar, a multiplicar. Fiz do conhecimento minha armadura e da discrição, meu escudo. Enquanto outros se exibiam, eu guardava silêncio. Em poucos anos, alcancei uma estabilidade que me permitiria viver confortavelmente por várias gerações. Mas nunca contei a ninguém, nem mesmo a Rodrigo. Havia uma razão para isso. Quando ele ainda era pequeno, eu o vi zombar de uma colega de escola que não tinha roupas novas. Naquele dia, percebi o quanto o dinheiro pode distorcer a alma de quem não está preparado para lidar com ele. Decidi então que meu filho aprenderia o valor do esforço. Eu seria o exemplo de que a simplicidade é uma escolha, não uma consequência. Só não imaginei que, um dia, ele veria essa escolha como motivo de vergonha. Enquanto o relógio marcava 2 da manhã, eu ainda olhava para o teto, lembrando de cada sacrifício feito. As noites em claro, os jantares solitários, as viagens canceladas. Tudo para garantir o futuro de um menino que eu amava mais do que a mim mesma. E agora, aquele amor parecia ter se transformado em fraqueza. Como é cruel perceber que aquilo que você acreditava ser sua maior virtude pode um dia se tornar sua ruína. Levantei-me, fui até a escrivaninha e abri a gaveta onde guardava os documentos da minha empresa. Olhei para os papéis, para os extratos bancários, para os contratos que carregavam meu nome. Ali estava a prova de quem eu realmente era. A mulher que ninguém via, a mulher que construiu tudo sozinha. E pela primeira vez, em muitos anos, senti orgulho disso. Um orgulho calado, maduro, mas pulsante. Naquele instante, decidi que não choraria mais pelo desprezo dos outros. A vergonha que tentei engolir no jantar começava a se transformar em algo diferente. Em vez de humilhação, crescia dentro de mim uma força antiga, uma espécie de lembrança de quem eu sempre fui. Eu só precisava lembrar o mundo disso, e talvez lembrar a mim mesma também. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar da cabeça a imagem do meu filho me olhando com vergonha. É difícil explicar o tipo de dor que isso causa. Não é como uma ferida aberta que você pode tratar. É uma dor invisível que mora no fundo do peito e se recusa a cicatrizar. Passei a revisitar mentalmente cada momento da nossa história, tentando entender onde foi que eu errei. Será que amei demais? Será que o protegi além da conta? Desde pequeno, Rodrigo sempre foi meu orgulho. Lembro dele correndo pela casa com os sapatos grandes demais, sonhando alto, dizendo que queria dar uma vida melhor para a mamãe. Eu acreditava nisso com todas as forças.
Trabalhei dobrado para financiar sua faculdade particular, paguei um intercâmbio na Inglaterra, comprei um apartamento pequeno para ele começar a vida de casado. Somei tudo outro dia. Foram mais de 400 mil reais investidos com o coração. Mas o que não percebi é que, ao esconder dele as dificuldades, eu tirei a chance de ele entender o verdadeiro valor das coisas. Eu quis poupá-lo da dor e acabei poupando-o também do aprendizado. Acreditei que o amor era o suficiente para moldar o caráter, mas o amor sem limites pode cegar. E eu, sem perceber, criei um homem que confundiu simplicidade com fracasso. Às vezes, quando olho para trás, lembro das pequenas atitudes que eu ignorei. As piadas sobre roupas baratas, o jeito como ele se esquivava quando eu aparecia de surpresa nas festas da empresa dele. Eram sinais. Sinais de que o filho que eu criei com tanto zelo estava se afastando daquilo que o tornava humano. E eu, cega pelo amor, fingia não ver. Em momentos assim, é fácil se culpar. Pensei 1000 vezes em onde poderia ter agido diferente. Talvez se eu tivesse contado a verdade sobre minha condição financeira, ele teria me respeitado. Ou talvez não. Talvez o dinheiro apenas tivesse alimentado uma ambição que já existia. A verdade é que o amor de mãe não é garantia de gratidão. Às vezes, é justamente o escudo que cria monstros disfarçados de filhos. Numa dessas noites de insônia, sentei à mesa da cozinha e abri um caderno antigo. Nele, encontrei anotações de quando Rodrigo era criança, despesas, metas, planos. E uma frase escrita a caneta azul: tudo vale a pena por ele. Li e senti um aperto no peito. Tudo valeu sim, mas agora eu entendia. Algumas batalhas vencidas com amor acabam virando derrotas quando o amor é unilateral. Foi ali, diante daquele caderno manchado de lágrimas antigas, que percebi. O amor que me movia também me aprisionava. E antes que ele me destruísse por completo, eu precisava transformar essa dor em algo diferente, em força, em lucidez, em decisão. Porque se o amor pode virar fraqueza, a dignidade pode virar a salvação. Naquela noite, o destino decidiu me mostrar até onde a ingratidão pode ir. Rodrigo me ligou dizendo que queria conversar. Sua voz soava tensa, fria, quase ensaiada. Aceitei o convite, sem imaginar que estava prestes a ouvir as palavras mais duras da minha vida. Quando cheguei ao apartamento dele, a atmosfera já me pareceu diferente. O sorriso de boas-vindas havia desaparecido e o olhar evitava o meu com desconforto. Bruna e os sogros estavam na sala, cercados por papéis sobre a mesa de vidro. Sentem-se, por favor, disse Valdirene, com um tom de autoridade que me fez lembrar uma professora repreendendo uma aluna. Sentei, tentando entender o que estava acontecendo. Rodrigo pigarreou, olhou para os papéis e depois para mim. Mãe, é só uma questão de segurança, tá? A gente está vendo aqui com o advogado a melhor forma de proteger seus bens. A palavra proteger saiu arranhada, disfarçando a verdadeira intenção. Enquanto ele falava, notei que o documento à frente deles era uma minuta de interdição. Meus olhos percorreram as linhas frias e impessoais que me declaravam incapaz de administrar meu próprio patrimônio. É só um procedimento, mãe, completou Bruna, sem nem me encarar. A senhora está envelhecendo e a gente quer evitar complicações futuras. As palavras dela tinham o veneno disfarçado de cuidado. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Por alguns segundos, o som ao redor desapareceu. Tudo o que consegui ouvir foi o barulho do meu próprio coração batendo descompassado. Tentei buscar os olhos do meu filho, mas ele os mantinha fixos no documento. Rodrigo, você concorda com isso? Perguntei num fio de voz. Ele hesitou, respirou fundo e respondeu: deixa eu pensar nisso. Essas 4 palavras caíram sobre mim como um terremoto silencioso. Deixa eu pensar nisso. Não houve defesa, nem indignação, apenas hesitação. E a hesitação, às vezes, dói mais do que a própria traição, porque mostra que, no fundo, a pessoa já considerou a possibilidade de te ferir. E o que existe de mais cruel do que um filho ponderar se vale a pena tirar da própria mãe aquilo que ela conquistou?
Senti uma náusea súbita. Levantei devagar, evitando que percebessem o tremor das minhas mãos. Eu acho que preciso de um pouco de ar, disse com um sorriso que mal se sustentava. Caminhei até o corredor e me apoiei na parede. O reflexo no espelho me mostrou uma mulher envelhecida em segundos, não pela idade, mas pela decepção. Respirei fundo e saí dali, deixando para trás não só aquele apartamento, mas também a imagem do filho que eu pensei conhecer. Naquele instante, compreendi algo que mudaria o rumo da minha vida. Às vezes, o amor precisa morrer para que a dignidade sobreviva. E enquanto o elevador descia lentamente, senti dentro de mim uma promessa silenciosa nascer. Eu ainda choraria, ainda sofreria, mas jamais permitiria que me tirassem aquilo que conquistei, nem por amor, nem por sangue. Cheguei em casa e fechei a porta devagar, como se o barulho pudesse quebrar o pouco de força que ainda restava em mim. O apartamento, sempre tão acolhedor, parecia agora um corpo sem alma. As luzes amareladas, o cheiro de lavanda, o som distante dos carros passando lá fora, tudo parecia zombar do vazio que se instalava dentro de mim. Deixei a bolsa cair no chão e me sentei na poltrona, sem forças nem para chorar. Foi como se todo o amor que um dia me sustentou tivesse desmoronado de uma só vez. Por horas, fiquei ali, imóvel, olhando para o nada. Cada lembrança vinha como um golpe. O primeiro dia de escola do Rodrigo, o abraço dele quando perdeu o pai, o orgulho no olhar quando recebeu o diploma. Todos esses momentos que antes aqueciam meu coração, agora doíam como feridas abertas. É estranho como o amor, quando traído, não desaparece. Ele se transforma em uma espécie de luto, um luto de alguém que ainda está vivo, mas que deixou de existir dentro de nós. Tentei entender o porquê de tudo. Será que fui uma mãe controladora? Será que o meu silêncio, minha maneira contida de amar, o afastou de mim? Passei a noite inteira revisitando cada detalhe, cada escolha. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que a culpa não era só minha. Às vezes, a vida cria abismos entre as pessoas, e o amor, por mais forte que seja, não consegue atravessar. Quando o relógio marcou 4 da manhã, finalmente desabei. Chorei como não chorava há anos, um choro profundo que não vinha dos olhos, mas da alma. As lágrimas desciam sem som, como se eu pedisse desculpas ao universo por ainda amar alguém que me havia ferido tanto. E mesmo naquele desespero, uma parte de mim ainda queria acreditar que era tudo um engano, que ele iria me ligar, pedir perdão, dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Mas o telefone permaneceu mudo. O sol começou a nascer, tímido, iluminando as cortinas gastas da sala. A claridade invadia o cômodo como uma revelação cruel. Nada voltaria a ser como antes. A mãe que existia dentro de mim havia morrido naquela noite, junto com as últimas ilusões sobre o filho que eu criei. Fui até o espelho e mal reconheci a mulher refletida ali. Os olhos vermelhos, o rosto abatido, os cabelos desalinhados. Mas havia algo novo naquele olhar, uma firmeza fria, quase serena. A dor ainda estava ali, mas ela começava a dar espaço a algo diferente. Uma lucidez que só nasce quando a alma sangra o suficiente para se purificar. Respirei fundo e disse em voz alta, como quem faz um voto sagrado: nunca mais deixaria que me diminuíssem. Nunca mais me colocaria em segundo plano para agradar alguém. Nunca mais confundiria amor com submissão. Naquela manhã, entre o fim das lágrimas e o nascer do sol, Lúcia, a mulher silenciosa e contida, começou a morrer. E uma nova mulher começou a despertar. Quando o sol já iluminava a cozinha, percebi que havia passado a noite inteira acordada. Mas, curiosamente, não me sentia fraca. Sentia-me desperta. Era como se cada lágrima derramada tivesse limpado não apenas os olhos, mas também a visão da alma. Fiz café devagar, sentindo o aroma preencher o ar, e olhei pela janela para o movimento do bairro acordando. Pela primeira vez em muito tempo, vi beleza na rotina simples.
E ali, entre um gole e outro, entendi que o sofrimento só tem sentido quando o transformamos em força. Peguei o telefone e liguei para 2 nomes que guardava para momentos sérios: minha contadora e meu advogado. Ambos ficaram surpresos ao ouvir minha voz tão firme logo cedo. Preciso resolver alguns assuntos pessoais e fazer alterações no meu testamento, informei com a serenidade de quem finalmente sabe o que está fazendo. Naquele instante, algo dentro de mim mudava. Eu não estava mais reagindo à dor, estava agindo a partir dela. Durante anos, vivi para proteger o que construí. Agora, percebia que era hora de proteger a mim mesma. Enquanto organizava os papéis sobre a mesa, senti uma calma quase sagrada. Não era vingança o que me movia, era justiça. Comigo, com minha história, com o amor que dediquei e que foi pisado. Cada documento assinado era como um ponto final na velha versão de mim, que aceitava tudo calada. Mais tarde, encontrei uma pasta com o nome do meu pai, Juvenal Lacerda. Ele havia morrido pobre, mas íntegro. Foi ele quem me ensinou que riqueza de verdade é não dever nada a ninguém. Nem gratidão falsa, nem arrependimento. Decidi naquele momento que usaria o nome dele para algo maior. A dor precisava dar frutos e o fruto seria uma nova causa. Eu só não imaginava que essa decisão silenciosa se tornaria o golpe mais elegante da minha vida. Com cada assinatura, eu sentia o passado se dissolver. Rodrigo já não era mais o centro das minhas preocupações. Eu ainda o amava, é claro. Amor de mãe não se apaga, mas agora esse amor tinha limites. Era um amor que não mais sustentaria a ingratidão. Pela primeira vez, eu escolhia a mim. E essa escolha, embora tardia, me devolvia uma dignidade que ninguém mais poderia tomar. Enquanto o advogado falava sobre documentos, percebi o brilho do sol atravessando a cortina da sala, iluminando o rosto dele e os papéis sobre a mesa. Parecia um sinal. Era como se o universo estivesse me dizendo: agora é com você. E eu entendi. Era hora de reescrever minha história, não com lágrimas, mas com coragem. Ao final daquela manhã, fechei a porta do escritório com a sensação de ter renascido. Saí para caminhar, sentindo o vento bater no rosto. Cada passo parecia me devolver a mulher que eu havia deixado para trás há anos. E foi ali, no meio da calçada comum, que a nova Lúcia nasceu. Não da vingança, mas da decisão de nunca mais viver pequena num mundo que ela mesma ajudou a construir. Nos dias seguintes, mergulhei em um tipo de silêncio diferente. Não aquele que nasce da dor, mas o que precede a criação. Era como se eu estivesse reconstruindo os alicerces da minha própria alma. Passei a acordar cedo, preparar meu café, abrir as janelas e deixar a luz entrar. O som dos pássaros, que antes parecia ruído, agora era música. A dor ainda existia, mas havia se tornado minha professora. E o aprendizado mais valioso que ela me trouxe foi simples: ninguém te destrói quando você decide se reconstruir. Com a ajuda do advogado, finalizei o projeto que nascia no papel, a Fundação Juvenal Lacerda. Ela seria voltada para ajudar mulheres que, como eu, foram silenciadas, traídas ou diminuídas. Mulheres que precisavam de um recomeço, não de piedade. Enquanto assinava os documentos de abertura, sentia as mãos firmes, o coração tranquilo. Não era mais uma tentativa de escapar da dor. Era uma forma de transformá-la em algo que fizesse sentido. Escolhi doar o terreno avaliado em R$2 milhões para a fundação. Era o mesmo imóvel que Rodrigo e os sogros queriam me tomar. Sorri sozinha ao assinar a escritura. Um sorriso de quem, finalmente, compreende que poder não é ter, mas decidir o destino do que se tem. Eu não precisava de vingança. Precisava apenas devolver o significado àquilo que o ego deles havia tentado corromper. Enquanto os trâmites legais aconteciam, senti uma leveza nova no peito. Voltei a cozinhar, a caminhar no bairro, a cumprimentar os vizinhos. As pessoas me olhavam e diziam: Dona Lúcia, a senhora está diferente, mais viva. E era verdade. Eu estava. Porque quando a alma volta a respirar, o corpo inteiro floresce junto.
A mulher que antes se encolhia para caber no amor dos outros, agora se expandia para ocupar o próprio espaço no mundo. Às vezes, eu me sentava na varanda à noite, olhando para o céu e pensando em tudo o que vivi. Percebi que o silêncio que antes doía agora era minha fortaleza. Nele, eu me encontrava, me curava e planejava. A cada respiração, sentia a presença do meu pai, como se dissesse: agora sim, minha filha, você entendeu o que é liberdade. Foi também nesse silêncio que percebi algo maior. A dor que tentaram me causar foi, na verdade, a ferramenta que o destino usou para me libertar. Se Rodrigo não tivesse me ferido, talvez eu nunca tivesse despertado. Talvez eu ainda fosse aquela mulher invisível, tentando merecer amor de quem só sabia cobrar. Hoje, entendo. Algumas quedas não são punições, são convites divinos para nos reerguermos diferentes. E assim, entre papéis, memórias e coragem, a nova Lúcia nasceu. Não precisei gritar, nem provar nada a ninguém. Meu renascimento aconteceu em silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de paz. E foi nele que descobri a verdade mais libertadora de todas. Quando uma mulher escolhe a si mesma, o mundo inteiro muda de lugar. Alguns meses se passaram, e o silêncio começou a trabalhar a meu favor. Aprendi a esperar, a observar, a agir apenas quando o tempo dissesse agora. Foi então que recebi a ligação que selaria o próximo capítulo da minha história. Rodrigo, com voz hesitante, disse: Mãe, precisamos conversar. Eu tô preocupado com a senhora. Engoli o riso que quis escapar. Ele acreditava que ainda lidava com a mesma mulher ingênua que criou. Mal sabia que, por trás da minha voz calma, havia um plano cuidadosamente preparado. Respondi com doçura: Claro, filho. Podemos almoçar no domingo, em Ipanema, naquele restaurante que você gosta tanto. Do outro lado da linha, ele suspirou aliviado, como quem acredita ter recuperado o controle. Mas o que ele não sabia era que, antes mesmo de eu desligar, meu advogado já estava a par de tudo. A armadilha estava montada. E eu não precisava levantar a voz, nem me vingar. Bastava apenas permitir que a verdade fizesse o trabalho dela. Nos dias que antecederam o almoço, voltei a interpretar o papel que um dia usei para testar o coração deles. A mulher simples, distraída, quase frágil. Separei um vestido antigo, prendi o cabelo em um coque frouxo e calcei sandálias baixas. O espelho me devolveu uma imagem que ninguém respeitaria à primeira vista, e foi exatamente isso que me deu poder. Aprendi que, às vezes, a melhor estratégia é deixar o inimigo subestimar a força que você carrega. Na manhã do encontro, o céu estava limpo, e o vento do mar trazia um cheiro de recomeço. Cheguei cedo, pedi um café e fiquei observando o movimento das pessoas. Casais rindo, famílias conversando, turistas tirando fotos. Parecia um dia comum, mas dentro de mim havia uma calma calculada. Eu sabia que dali em diante nada mais seria igual. Rodrigo chegaria acreditando que me enganaria com documentos falsos, mas naquele dia o palco era meu. Quando ele entrou no restaurante, trouxe um sorriso ensaiado e um envelope nas mãos. Mãe, que bom que veio, disse, beijando meu rosto. Eu fingi tremor nas mãos e respondi com voz fraca. Ah, meu filho, eu fico confusa com esses papéis. Ainda bem que você me ajuda. Sentei e deixei que ele se acomodasse, seguro de si, achando que estava no controle da situação. Enquanto ele falava sobre prevenção e segurança patrimonial, eu observava cada detalhe. O suor na testa, o nervosismo escondido por trás da voz doce. A certa altura, ele abriu o envelope e colocou a procuração sobre a mesa. É só assinar aqui, mãe, para facilitar as coisas. Foi o sinal que eu esperava. Tirei o celular da bolsa, disfarçando um gesto comum, e mandei uma mensagem curta para o advogado. Agora. E foi questão de minutos até que ele chegasse. Terno cinza, olhar firme, passos seguros. Rodrigo congelou ao vê-lo se aproximar. Boa tarde, Dr. Álvaro, cumprimentei com serenidade. Este é meu advogado. Acho que é bom esclarecer algumas coisas antes de eu assinar qualquer papel.
O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o som do mar batendo na calçada lá fora. Eu apenas cruzei as mãos sobre a mesa e esperei. O resto, eu sabia, viria naturalmente, e sem precisar de gritos. O garçom trouxe o cardápio, mas ninguém tinha apetite. Rodrigo tentava disfarçar o nervosismo, mexendo no guardanapo, olhando para os lados. "Mãe, não precisa chamar advogado para tudo, né? Eu só quero o seu bem", disse, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Eu apenas o observei. Cada palavra dele soava como eco de uma mentira antiga. Por anos, confundi manipulação com cuidado, preocupação com amor. Mas agora eu via tudo com clareza. E aquela clareza, por mais dolorosa que fosse, me libertava. "Rodrigo", comecei com voz calma. "Antes de qualquer assinatura, eu preciso te contar uma coisa." Ele franziu o senho, confuso. "O que foi, mãe?" Eu apoiei as mãos sobre a mesa e respirei fundo. "Durante todos esses anos, você achou que eu era uma mulher simples, vivendo de aposentadoria, certo?" Ele assentiu. "Pois é, mas a verdade é que eu nunca precisei da sua ajuda, nem da sua pena." Peguei minha bolsa e retirei de dentro um envelope grosso, igual ao dele, só que muito mais pesado, carregado de provas. Entreguei ao advogado, que o abriu calmamente. Dentro havia extratos bancários, contratos de investimentos, declarações de imposto de renda e um dossiê com minha trajetória profissional. Rodrigo ficou paralisado, os olhos arregalados. "Mãe, o que é isso?" perguntou, com a voz embargada. "Isso, meu filho, é a mulher que você nunca quis conhecer. Doutora Lúcia Lacerda, consultora financeira há 30 anos. E sim, aquela que você tentou interditar é a mesma que já gerenciou patrimônios de empresários que você admira. Enquanto você me achava frágil, eu era a força que sustentava minha própria vida, e que agora decidiu não sustentar mais a sua." O advogado colocou sobre a mesa uma segunda pasta, com o selo de registro em cartório. "Este é o Novo Testamento da senhora Lacerda", disse ele, olhando diretamente para Rodrigo. "O terreno que o senhor tentou registrar foi doado integralmente à Fundação Juvenal Lacerda, e a herança do senhor, seu Rodrigo, foi limitada ao valor total de R$ 428 mil, a quantia exata que sua mãe investiu em sua educação e moradia." O silêncio no restaurante era absoluto. As pessoas começaram a perceber o que acontecia, cochichando discretamente. Rodrigo tentava reagir, mas as palavras não saíam. "Mãe, eu só queria ajudar", balbuciou, corando de vergonha. Eu o encarei com serenidade. "Não, meu filho, você queria controle. E quem quer controlar uma mulher forte acaba aprendendo da pior forma que a força dela não está em gritar. Está em decidir quando se calar." Levantei-me com calma, ajeitei a bolsa no ombro e disse antes de sair: "A conta é por sua conta. Afinal, você sempre quis parecer o filho generoso, não é?" Caminhei até a porta, sentindo olhares seguirem meus passos. Lá fora, o vento do mar soprou no meu rosto e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem sentir culpa. Porque naquele almoço, não foi apenas a verdade que veio à tona. Foi a mulher que o mundo inteiro havia subestimado. As palavras ainda ecoavam no ar quando o murmúrio começou a se espalhar pelas mesas ao redor. O garçom, que minutos antes servia taças de vinho, agora observava a cena em silêncio. As pessoas cochichavam, os olhares se cruzavam e o rosto de Rodrigo ardia de vergonha. "Doutora Lúcia Lacerda", alguém repetiu em voz baixa, como se confirmasse o que ouvira. Eu não precisei dizer mais nada. A verdade havia feito o trabalho por mim. Rodrigo tentava recompor a postura, mas o corpo denunciava o desespero. Ele passou a mão pelos cabelos, olhou ao redor e tentou sorrir, em vão. "Mãe, quer dizer, doutora Lúcia, isso é um mal-entendido", balbuciou, tentando manter as aparências. Mas o advogado o interrompeu com a serenidade de quem já esperava aquilo. "Não há mal-entendido, senhor Rodrigo. Há apenas fatos registrados, assinados e reconhecidos em cartório. O som das taças, o tilintar dos talheres, tudo parecia distante. Eu via meu filho, mas já não o reconhecia.
O menino que um dia dizia que queria me dar orgulho, agora estava ali, tentando esconder a vergonha de ser desmascarado pela própria mãe. E naquele instante, percebi algo dolorosamente libertador. O amor que me prendia já não existia do mesmo jeito. O elo que nos unia havia sido rompido, não pela minha escolha, mas pela dele. Bruna, pálida, tentava disfarçar o constrangimento, mas o nervosismo falava por ela. Lúcia, por favor, não transforme isso em um escândalo. Eu a encarei e respondi calmamente. Querida, o escândalo já existia. Eu só decidi não fingir mais que não via. A frase atravessou o salão como uma flecha. Vi olhares de admiração em algumas mulheres nas mesas próximas. E naquele instante, senti algo que há muito não sentia: respeito. Rodrigo se levantou de repente, recolheu os papéis e tentou sair, mas o advogado o deteve com elegância. O senhor esqueceu isso, disse, entregando o envelope original, aquele que ele trouxera para me enganar. Rodrigo o pegou com as mãos trêmulas, e por um momento nossos olhares se encontraram. Não havia mais ódio, nem amor, apenas a amarga compreensão de que cada um colheria o que plantou. Enquanto me afastava, ouvi um senhor comentar: "Que mulher corajosa!" Essas palavras ecoaram dentro de mim como um bálsamo. Não porque eu queria aplausos, mas porque, finalmente, alguém enxergava a mulher por trás da mãe. A mulher que sofreu, mas não se curvou. A mulher que aprendeu que perdão não é fraqueza, é libertação. Ao sair do restaurante, senti o sol quente bater no rosto. Fechei os olhos por um instante e deixei o vento bagunçar meu cabelo. O barulho do mar, as vozes ao fundo, tudo parecia distante. Eu não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha medo do amanhã, porque quem encara a verdade de frente já não teme o que vem depois. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo em mato seco. Alguém no restaurante filmou parte da cena e publicou nas redes sociais. O vídeo viralizou em poucas horas. Mãe humilhada revela fortuna escondida e desmascara o próprio filho, diziam as manchetes. Eu não procurava atenção, mas ela me encontrou mesmo assim. E, de certo modo, foi o próprio destino quem fez questão de mostrar ao mundo aquilo que por anos eu escondi: a verdade. Rodrigo tentou se esconder. Apagou suas contas, faltou ao trabalho e logo foi chamado para uma reunião de emergência na empresa. As gravações, os documentos e os rumores chegaram até seus superiores. Em menos de uma semana, ele foi demitido por quebra de confiança. E assim, o filho que um dia me olhou com vergonha por eu ser simples, agora provava o gosto amargo da própria soberba. O silêncio que antes me oprimia, agora o cercava. Bruna, pressionada pela família, se afastou. Valdirene, a sogra arrogante, passou de madame a tema de investigação. Afinal, os bens declarados do marido não batiam com o padrão de vida exibido nas redes sociais. A Receita Federal bateu à porta deles antes que pudessem apagar os rastros, e eu, observando tudo à distância, não senti prazer nem vingança. Apenas um tipo de paz difícil de descrever. A paz de quem não precisou levantar um dedo para ver a justiça acontecer. Meu advogado me ligou numa manhã e disse: "Lúcia, tudo se resolveu. O terreno está legalmente vinculado à fundação e eles não têm mais nenhum direito sobre você." Agradeci com um sorriso. Não era apenas um fechamento de ciclo jurídico, era um fechamento espiritual. Era como se Deus me dissesse: "Agora você está livre." E pela primeira vez, a palavra livre não soava como solidão, mas como recomeço. Rodrigo tentou entrar em contato algumas vezes. Ligou, mandou mensagens, até apareceu no portão do meu prédio. Eu o vi da janela parado ali, cabisbaixo, com uma pasta nas mãos. Mas não desci. Ainda não era o momento. Não por raiva, mas porque feridas profundas não se curam com desculpas rápidas. Às vezes, o silêncio é a única resposta que a alma aceita. Nos dias seguintes, percebi que minha história havia tocado outras pessoas. Mulheres começaram a me escrever,
contando que se viram em mim, que criaram filhos sozinhas e acabaram esquecidas, humilhadas, deixadas de lado. E cada mensagem me fazia entender que o que vivi não foi em vão. Minha dor tinha se transformado em voz. E voz é algo que ninguém mais pode tirar de mim. 1 ano antes, eu teria desabado ao ver meu filho caindo. Mas agora, eu via aquilo de outro modo. A queda dele não era meu castigo, era a consequência natural das escolhas que ele fez. E às vezes, é preciso cair para aprender o valor do chão. Enquanto ele enfrentava as sombras da própria arrogância, eu caminhava em direção à luz da minha própria verdade. E essa luz, mesmo silenciosa, brilhava mais do que qualquer vitória barulhenta. Nos dias seguintes, a história tomou proporções que eu jamais imaginei. Portais de notícias, programas de televisão e até rádios começaram a comentar o caso. O vídeo do restaurante já passava de 2 milhões de visualizações. A mãe que ensinou o mundo o que é dignidade, diziam algumas manchetes. Outras falavam em vingança poética. Mas eu não via nada daquilo como vingança. Era apenas a verdade, finalmente, ocupando o espaço que sempre lhe foi negado. As pessoas começaram a me reconhecer nas ruas. Algumas vinham agradecer, outras apenas me olhavam com aquele respeito silencioso que não precisa de palavras. "A senhora é uma inspiração, Dona Lúcia", disse uma jovem no mercado com lágrimas nos olhos. Eu sorri e respondi: "Não, minha filha. Eu só aprendi a dizer basta." E percebi que essa palavra simples, basta, carrega mais poder do que qualquer discurso. Na internet, muitas mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias de humilhação e recomeço. Criaram grupos, campanhas, vídeos. E quando vi o nome Fundação Juvenal Lacerda sendo mencionado em cada uma dessas postagens, entendi que o que nasceu da minha dor agora florescia em esperança para outras. O que um dia foi vergonha, agora era símbolo de resistência. Rodrigo, por sua vez, desapareceu dos holofotes. O orgulho que o alimentava se desfez como fumaça. Ninguém mais falava dele. O mundo seguia seu curso e ele, finalmente, provava o gosto amargo da irrelevância. Não porque eu o desejei, mas porque a vida tem um jeito curioso de devolver o que damos a ela. Ele me negou amor e respeito, e agora enfrentava o vazio que criou. Enquanto isso, as doações à fundação aumentavam. Empresários, professores, médicos, todos queriam participar. Eu via mulheres encontrando emprego, abrindo pequenos negócios, reconstruindo a própria autoestima. Cada uma delas carregava um pedaço da minha história, e eu me sentia, de certa forma, mãe de todas. Era como se Deus tivesse me dado uma nova missão. Não mais criar um filho de sangue, mas muitos filhos de alma. Em uma tarde chuvosa, fui convidada para uma entrevista em um programa de TV. O apresentador perguntou: "Dona Lúcia, se pudesse dizer algo ao seu filho hoje, o que seria?" Pensei por alguns segundos e respondi: "Diria obrigada, porque foi a dor que ele me causou que me fez acordar. Sem ela, talvez eu ainda fosse prisioneira do silêncio." O estúdio ficou em silêncio. Às vezes, as verdades mais poderosas não precisam ser gritadas. Saí de lá com o coração leve. Não havia mais raiva, nem ressentimento, apenas gratidão. Eu havia perdido um filho, mas ganhado propósito. E compreendi que a maior vingança de uma mulher ferida não é destruir o outro. É florescer de um jeito que ele nunca mais consiga esquecer. Certa manhã, ao abrir a correspondência, encontrei um envelope sem remetente. O papel era simples, a caligrafia, trêmula, mas inconfundível. Era de Rodrigo. Senti o coração acelerar, como se anos de silêncio coubessem naquele pedaço de papel. Sentei na poltrona da sala e respirei fundo antes de abrir. Lá dentro, apenas uma carta escrita à mão. O começo era direto, sem rodeios. "Mãe, eu não sei se a senhora ainda me odeia, mas eu precisava escrever." As primeiras linhas eram confusas, cheias de arrependimento e tentativas de justificativa. Ele falava sobre a pressão da sogra, sobre o medo de não ser bom o bastante, sobre a vergonha de ter crescido com menos do que os outros. Mas entre cada desculpa,
Havia uma verdade que atravessava o papel. A consciência do erro. Eu fui um covarde, mãe. Troquei o amor da única pessoa que sempre acreditou em mim por uma aparência que não valeu nada. Continuei lendo, e as lágrimas vieram, silenciosas. Hoje eu entendo o que a senhora queria me ensinar com aquele jeito simples de viver. Eu só queria te ver uma última vez para pedir perdão olhando nos seus olhos. Dobrei a carta devagar, tentando absorver o peso daquelas palavras. A dor ainda estava lá, mas já não era a mesma. Era uma dor antiga, domesticada, como uma ferida que já não sangra, mas ainda pulsa. Nos dias seguintes, ele mandou flores, mensagens, tentou ligar. Eu não respondi. Não por crueldade, mas porque ainda não era a hora. Há arrependimentos que precisam amadurecer no silêncio antes de se transformarem em perdão. E eu sabia que, se o recebesse cedo demais, ele talvez nunca entendesse o valor do próprio erro. O perdão é um presente que só tem valor quando quem o recebe aprendeu a merecê-lo. Bruna também me procurou. Ligou em prantos, pedindo desculpas, dizendo que não dormia desde o dia do restaurante. Disse que via meu rosto em tudo e que a culpa a acompanhava como sombra. Eu ouvi, em silêncio. Às vezes, o silêncio é a forma mais profunda de resposta. Porque o perdão verdadeiro não precisa ser dito. Ele acontece dentro de quem o concede, não na expectativa de quem o implora. Guardei a carta na gaveta onde ficam os documentos da fundação. De vez em quando releio. Não com rancor, mas com a serenidade de quem entende que todos nós erramos tentando acertar. Rodrigo não era um vilão, era apenas um homem perdido, criado por uma mulher que acreditava demais no amor. E talvez, no fim das contas, meu maior erro tenha sido amar sem me proteger. Naquela noite, antes de dormir, rezei por ele. Pedi a Deus que o guiasse, que o fizesse encontrar um novo caminho. Mas pedi também por mim, para que eu nunca mais confundisse bondade com submissão. Porque amar é divino, mas permitir ser ferida 2 vezes pelo mesmo amor é humano demais para ser sabedoria. E eu já não queria ser só humana. Queria ser inteira. Os meses seguintes trouxeram um tipo de alegria que eu já não lembrava como era sentir. A Fundação Juvenal Lacerda finalmente saiu do papel e começou a ganhar vida. Ver o nome do meu pai estampado na entrada do prédio me emocionou. Era como se ele, de onde estivesse, sorrisse em aprovação. Você fez o certo, minha filha. Parecia sussurrar o vento cada vez que eu atravessava aquele portão. A dor que um dia me paralisou, agora me movia. E cada passo que eu dava dentro daquele lugar era um lembrete de que nada é desperdiçado quando o amor é transformado em propósito. As primeiras beneficiadas foram mulheres que, assim como eu, carregavam marcas invisíveis, traições, abandonos, humilhações familiares. Cada história que eu ouvia era um espelho do que vivi. Mas agora, ao invés de sofrer com elas, eu as guiava. Ensinei sobre finanças, independência emocional e, principalmente, sobre dignidade. Não há poder maior do que ver uma mulher descobrir o próprio valor depois de ter sido destruída. É como assistir uma flor nascendo do concreto. Aos poucos, a fundação se tornou um refúgio. As paredes simples abrigavam sonhos que o mundo tentou enterrar. Lá dentro, ninguém era julgada pelo passado, mas reconhecida pela coragem de recomeçar. Organizamos oficinas, palestras, cursos de empreendedorismo. Mulheres que chegaram com medo de falar agora conduziam grupos inteiros com brilho nos olhos. Era como se a esperança tivesse endereço, e aquele endereço fosse o mesmo que um dia quis roubar o que era meu. O projeto começou a chamar a atenção da imprensa e de empresas parceiras. Recebíamos doações, bolsas de estudo e apoio de instituições. Em poucos meses, abrimos 2 filiais, uma em Niterói e outra em Petrópolis. Lembro-me da primeira vez que vi o auditório lotado de mulheres batendo palmas, agradecendo. Eu, que já havia chorado de vergonha e solidão, agora chorava de gratidão. Era a vida me provando que nada é em vão quando o coração continua disposto a servir. Um dia, ao final de uma palestra, uma jovem me abraçou e disse: "Dona Lúcia, a senhora me salvou sem nem saber.
Eu sorri e respondi: Não, minha filha. Foi você que se salvou. Eu só te lembrei que podia. Naquele instante percebi que o que nascia ali era muito maior do que eu. A fundação não era apenas um projeto. Era um movimento. Uma corrente silenciosa de mulheres renascendo das próprias cinzas. Passei a dedicar meus dias inteiros à causa. O dinheiro já não era importante. Ele agora tinha propósito. As manhãs, antes solitárias, tornaram-se cheias de vozes, risadas, planos. E à noite, quando voltava para casa, sentia um cansaço bom, aquele que vem de quem vive em paz com a própria história. A solidão deu lugar a algo mais profundo, pertencimento. Ali, entre papéis, sorrisos e histórias de superação, percebi o verdadeiro milagre. Eu tinha perdido um filho, mas havia ganhado centenas. E de alguma forma, senti que meu pai, lá de cima, olhava e dizia: Era para isso que você foi feita. A fundação florescia, e com ela eu também. Quando tudo finalmente se acalmou, senti que precisava respirar novos ares. Não para fugir, mas para me reencontrar. Escolhi Lisboa. Talvez por instinto, talvez porque sempre tive vontade de conhecer o lugar onde minha avó nasceu. Fiz as malas com calma, levei apenas o essencial e uma foto antiga do meu pai, dobrada no meio de um livro. Não era uma viagem de turismo, era uma peregrinação íntima, uma conversa entre mim e a mulher que me tornei. Ao chegar, fui recebida pelo cheiro do mar misturado ao de pão fresco, as ruas de paralelepípedo, as fachadas coloridas, o som distante do fado ecoando pelas vielas, tudo parecia me abraçar. Caminhei sem pressa, observando as pessoas, sentindo o sol ameno tocar o rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não me importava em estar sozinha. A solidão, que antes me doía, agora me libertava. Ela já não era ausência, era espaço. Em Alfama, encontrei uma pequena cafeteria e sentei perto da janela. Pedi um café e um pastel de nata e fiquei observando o vai e vem da vida. Ali, pensei em tudo o que vivi. A dor, a humilhação, o silêncio, a revelação. E percebi que, apesar de tudo, nada daquilo havia sido perda. Cada ferida havia me empurrado para um novo nível de consciência. Às vezes, Deus nos quebra para nos mostrar o que realmente somos. E naquele momento, eu me sentia inteira pela primeira vez. Visitei igrejas antigas, sentei em bancos de praça, escrevi cartas que nunca enviei. Em cada canto daquela cidade, deixei um pedaço da mulher que um dia se sentiu pequena. E a cada noite, quando voltava para o hotel, sentia-me mais leve. Era como se o vento de Lisboa limpasse os últimos resquícios do passado. Nenhuma lágrima de dor, apenas lágrimas de gratidão. Num fim de tarde, subi até o miradouro de Santa Luzia. O sol descia sobre o Tejo, tingindo o céu de dourado e rosa. Fiquei ali parada, sentindo o coração bater calmo, e sussurrei baixinho: Eu consegui, pai. Fechei os olhos e imaginei sua mão sobre a minha, o mesmo gesto de quando eu era criança. Pela primeira vez, entendi o verdadeiro sentido da palavra paz. De volta ao hotel, escrevi no diário que me acompanhava desde a fundação: A liberdade começa quando deixamos de pedir permissão para ser quem somos. Fechei o caderno com um sorriso e percebi que, mesmo sem perceber, havia cumprido a promessa que fiz a mim mesma na noite da humilhação: nunca mais viver pequena. Agora eu ocupava meu lugar, inteiro, sereno, verdadeiro. Na manhã do retorno ao Brasil, sentei na janela do avião e vi Lisboa ficando pequena lá embaixo. O coração não pesava mais. Eu deixava para trás a mulher ferida e trazia comigo apenas o que importava: a sabedoria conquistada. Aquela viagem não foi uma fuga, foi um renascimento. E quando o avião tocou o solo brasileiro, eu sabia: Lúcia estava finalmente livre. Voltar ao Brasil depois daquela viagem foi como abrir os olhos para um novo mundo, mas na verdade era eu quem havia mudado. As mesmas ruas pareciam mais bonitas, o mesmo céu, mais azul. Até o cheiro do café na minha cozinha parecia diferente. Eu tinha deixado para trás não apenas um país,
mas uma versão de mim que já não cabia na nova vida que estava nascendo. Agora, cada gesto, cada palavra vinha carregado de consciência. A mulher que antes se desculpava por existir, agora caminhava com propósito. A Fundação Juvenal Lacerda crescia a passos largos, recebia convites para palestras, homenagens, prêmios, mas o que mais me emocionava não eram os aplausos, eram os olhares. Aqueles olhares sinceros de mulheres que me viam e reconheciam em mim o reflexo das próprias dores. Eu não era uma celebridade, era uma testemunha viva de que a dignidade é o maior luxo que uma mulher pode possuir. E no fundo, era isso o que eu sempre quis deixar como herança. Exemplo, não bens. Certa manhã, recebi uma carta oficial. A Câmara Municipal me concederia o título de cidadã honorária pelo trabalho social realizado. Ri sozinha ao ler. A mulher que um dia foi servida num prato descartável, agora recebia reconhecimento público por devolver dignidade a outras. O tempo tem uma maneira curiosa de devolver tudo ao lugar. E quando a justiça vem pelas mãos de Deus, ela sempre chega no tempo certo, com elegância e silêncio. Nos eventos, as pessoas me chamavam de doutora, e eu aceitava com respeito. Mas no fundo, o que mais me orgulhava era continuar sendo apenas Lúcia, a mulher simples que aprendeu que poder de verdade não se ostenta, se transmite. E transmiti-lo era minha nova missão. Cada palestra era uma confissão, cada história compartilhada, uma ferida curada. E quanto mais eu falava, mais percebia que minha voz, antes calada, agora carregava cura. Às vezes, ainda pensava em Rodrigo. O coração de mãe nunca se apaga completamente. Soube que ele havia começado a trabalhar em uma ONG, ajudando jovens de comunidades carentes. Talvez, enfim, tivesse entendido o valor do que realmente importa. Eu não o procurava, mas também não o evitava. Havia aprendido que o perdão não é esquecer o que aconteceu, mas deixar de carregar o peso do que não podemos mudar. Certa noite, sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei para o céu. As estrelas pareciam mais próximas, quase cúmplices. Fechei os olhos e agradeci. Não pela fortuna, nem pelo reconhecimento, mas por ter sobrevivido a tudo sem perder minha essência. Descobri que renascer não é começar do zero, é continuar, mas com mais sabedoria, mais amor próprio e menos medo. E foi ali, entre o silêncio e o vento suave da noite, que entendi o verdadeiro renascimento. Não foi quando fundei a instituição, nem quando virei manchete. Foi quando olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, amei o que vi. Não a aparência, nem as conquistas, mas a mulher que aprendeu a ser inteira, mesmo depois de ter sido despedaçada. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de vingança, mas de transformação. Tudo o que vivi, as lágrimas, a solidão, as humilhações, foram sementes que precisavam ser quebradas para florescer. Às vezes, Deus permite que a vida nos derrube não para nos destruir, mas para nos obrigar a nos levantar como quem desperta de um longo sono. E foi isso que aconteceu comigo. A mulher que um dia se calou diante da vergonha, agora fala em nome de muitas que ainda têm medo de dizer basta. Se eu pudesse te olhar nos olhos agora, diria o que aprendi com tudo isso. Nunca se diminua para caber no mundo de quem não reconhece o seu valor. A dignidade é o único patrimônio que ninguém pode tomar. O dinheiro pode acabar, os laços podem se romper, mas a consciência limpa, essa permanece. E foi ela que me salvou quando tudo parecia perdido. Quero que você entenda que recomeçar não é um luxo, é um direito. Mesmo quando tudo parece ruir, existe dentro de você uma força que o tempo não destrói. Talvez, como eu, você tenha sido traído por alguém que amava. Talvez tenha sido humilhado por quem jurou te proteger. Mas lembre-se, nenhuma dor é em vão quando ela te empurra para o seu verdadeiro destino. A vida não me devolveu o filho que perdi, mas me deu algo ainda mais valioso: propósito. E o propósito é o que transforma feridas em pontes. Hoje, quando vejo cada mulher que entra na fundação com os olhos cheios de medo e sai com o rosto erguido, eu entendo. Essa é a herança que eu deixarei para o mundo.
não em bens, mas em vidas transformadas. Se esta história chegou até você, não é por acaso. Talvez ela tenha vindo para te lembrar que nunca é tarde para se levantar, para se proteger, para dizer chega. Não espere que a vida peça permissão para te mudar. Às vezes, ela vai fazer isso à força. Mas quando o pó baixar, você vai perceber. O que restar será exatamente o que sempre importou. Eu sou Lúcia Lacerda, a mulher que um dia comeu num prato descartável e hoje serve dignidade em pratos de coragem. E se minha história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Porque contar histórias como essa é mais do que partilhar dor, é dividir cura. E antes que este vídeo acabe, quero te deixar uma pergunta. O que a vida está tentando te ensinar através da tua dor? Pense nisso. E lembre-se, a força de uma mulher não está em nunca cair, mas em sempre levantar-se com mais sabedoria do que antes. A vida tem uma forma curiosa de nos ensinar o que realmente importa. Às vezes, é na humilhação que descobrimos o valor da dignidade. É na rejeição que aprendemos a nos escolher. E é no silêncio que Deus mais fala conosco. Se eu tivesse que resumir tudo o que vivi em uma única frase, seria esta: ninguém sai do fogo o mesmo. Ou você vira cinza, ou aprende a ser ouro. Cada ferida que carrego deixou de ser marca de dor para se tornar prova de sobrevivência. Porque o sofrimento só vence quando a gente desiste de aprender com ele. Então, se você está passando por algo parecido, se foi traído, esquecido, diminuído, por favor, não desista de você. As pessoas podem tentar apagar a sua luz, mas nunca poderão apagar o propósito que Deus acendeu dentro de você. Não espere que o reconhecimento venha dos outros. Ele começa quando você se olha no espelho e decide se tratar com respeito, mesmo que o mundo te trate com desdém. Foi assim que eu me reconstruí. Não precisei de aplausos, nem de vingança. Precisei apenas me lembrar de quem eu era antes de acreditar em que eu não valia nada. E quando uma mulher lembra quem é, o universo inteiro se curva. A dor me ensinou o que o sucesso nunca seria capaz de ensinar: que o verdadeiro poder não é dominar, mas libertar. E que ninguém vence calando o coração. Você não precisa ter o mesmo final que eu, mas precisa ter o mesmo começo. Coragem. Coragem de recomeçar, de se levantar, de dizer basta e escolher a paz, mesmo que isso signifique caminhar sozinha por um tempo. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde a minha voz está chegando. E talvez juntos possamos ecoar muitas outras vozes que ainda vivem presas ao silêncio. E agora, antes de encerrar este vídeo, quero te deixar com uma última reflexão. A vida vai te testar, sim. Mas lembre-se, toda humilhação tem prazo de validade e toda mulher que suporta o peso da dor um dia será coroada pela leveza da sua própria verdade.